tudo acredita tudo à sorte ou ao azar. Não é bem assim, não. Porque quando a gente para analisar coisas como essa, a gente passa a agir de forma imparcial e raciocinar de forma imparcial, não dando razão a nós mesmos. A gente julgando toda e qualquer situação de forma imparcial, a gente vai ver, a gente consegue descobrir, a gente passa a perceber as nossas falhas. A gente passa a ver o quanto nós somos injustos. Aquele amigo meu, aquele amigo que me considerava tanto, disse que eu não merecia passar por uma situação daquela. Mas ele sabia do que eu tinha feito há 6 anos atrás. Obviamente que naquele determinado momento, se eu tivesse achado a carteira ali, a história seria outra. Eu teria devolvido o dinheiro, dado até mais para ajudá-la a passar a situação difícil. Mas eu precisei saber que o que se faz aqui se paga. Que Deus não se deixe escarnecer. Meu pai foi o primeiro a se converter ao cristianismo, ao protestantismo. E ele vinha falar de Cristo para a gente, vinha ler a Bíblia para mim e os meus irmãos. E a gente fugia. Vem pai com essa conversa de doido, essa conversa de sem pé, sem cabeça, coisa de maluco, essa de Bíblia. E era isso que nós falávamos. Mas aí o tempo passou. E meu pai sempre paciente, porque ele sabia que era o tempo de Deus para todas as coisas. Aí ele só orava, intercedia por nós. Aí eu saí, que eu nasci em Jequié, na Bahia, saí de Jequié, fui para São Paulo. E cerca de 8, 10 anos depois de meu pai falar de Jesus Cristo para mim, eu não querer saber, aí eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. E a nossa missão não é converter as pessoas e fazer com que as pessoas aceitem Jesus Cristo, não. É só falar de Cristo. É só falar dele. A conversão aí deixa por conta de Cristo. Assim como Cristo permitiu que eu fosse para um deserto, para uma situação de complicação, porque a gente enxerga, o melhor lugar para enxergar Jesus Cristo é no deserto. Lá a gente começa a enxergar, a gente começa a ouvir o que Deus tem a nos dizer, e a gente passa a mudar realmente. A gente muda. Eu olho o início da minha caminhada até o dia de hoje, faz 14 anos, 15 anos que eu aceitei Jesus Cristo, que eu passei a deixar Jesus Cristo direcionar a minha vida. Eu tenho pedido isso cada dia, e eu vejo o quanto eu mudei. E aí, onde eu vou eu falo sobre isso. As pessoas perguntam: Ricardo, você não tem vergonha não? E não tem medo das pessoas acharem, as pessoas que te admiram, acharem que você continua a mesma pessoa, que você é uma pessoa desonesta? Eu tenho a obrigação de falar sobre isso. As pessoas hoje querem testemunhar que apenas que comprou carro, conseguiu um bom emprego, que ganhou um determinado dinheiro, as pessoas buscam testemunhar isso. E aí os lugares, as igrejas estão cheias de pessoas que estão buscando apenas isso. Está buscando casa, carro, só essa pregação de prosperidade. Que eu não acho errado, porque Deus prospera mesmo, Deus prospera mesmo, e realiza sonhos. Mas não é só isso, não. O fundamento, a essência do cristianismo é a transformação de vida.
transformação de personalidade, transformar, mudar o caráter, mudar a personalidade, se condicionar às vontades de Cristo, o que Cristo nos pede para que façamos, para que sigamos. Consiste nisso. Mas tem muita gente indo em busca de ouro, de prata. Você pode ter tudo isso, mas a ideia central não é essa, não. E onde eu conto esse testemunho em todo lugar. Todo lugar que eu vou, eu conto. As pessoas têm me convidado para ir a algumas igrejas, eu já tenho ido em várias, né, contar esse testemunho, e os líderes espirituais, os anjos, os pastores dessa igreja, alguns já me disseram, poxa, Ricardo, uma das melhores coisas que Deus trouxe a esse lugar foi esse testemunho seu. As pessoas mudam através dele, e eu fico feliz por isso. Eu fico feliz. Então, por isso, eu me sinto na obrigação de testemunhar essa falha moral. Me expor, porque eu estou me expondo fazendo isso, mas tudo para a honra e glória do Senhor Deus, para que o nome de Deus seja exaltado, que a justiça de Deus seja exaltada. Aí eu, contando isso para uns amigos de trabalho, na Avenida Faria Lima, eu trabalhava num prédio onde tinha umas empresas instaladas lá dentro, umas multinacionais, e eu trabalhava lá fazendo a vigilância desse lugar. Empresa de vigilância terceirizada, prestava serviço lá e eu fazia parte do grupo. E o que aconteceu? Eu contei esse testemunho lá, numa roda de vigilantes. Um desses vigilantes, depois de haver terminado de relatar a situação, falou para mim: Ricardo, você acredita mesmo nisso, que tudo que a pessoa está passando aqui é porque a pessoa fez alguma coisa de errado? Eu falei: não foi bem isso que eu disse. Eu falei que a gente tem que olhar os porões da mente para ver se não tem nada relacionado lá, alguma prática da gente que desencadeou, né, tal situação de dificuldade, de amargura, de sei lá. Mas não quer dizer que tudo que a pessoa está passando é porque fez algo de errado. Não. A Bíblia fala sobre, e esse João Ricardo, ele é evangélico também. E eu falei para ele: você vai olhar na Bíblia, José do Egito fez o que de errado para ser vendido como escravo, para ser acusado de estupro e passar tanto tempo preso por isso? Por quê? Porque ele fez alguma coisa errada? Não. Ele tinha os sonhos dele, tinha uma promessa para ele. Ele mesmo explica aos irmãos o porquê ter sido submetido a tais situações. Então não quer dizer porque a pessoa está passando uma dificuldade, uma situação difícil, porque fez alguma coisa errada. Não hipótese nenhuma. E o que é que eu tenho a dizer para você é que você tem que visitar os porões da sua mente. Ele falou: Ricardo, porque eu estava pensando em você poucos instantes. Eu falei: por quê? Pensando no porquê? Porque o vagabundo acabou de matar a menina. Eu falei: vagabundo? Que vagabundo? Que menina? Ele falou assim: o Lindenberg, que tinha sequestrado ele lá, tinha aquela menina sequestrada de Santo André, que ele ficou com a amiga e com a namorada como refém dentro do apartamento. Eu falei: sim. Então, a polícia invadiu, ele deu um tiro na menina. Aí eu fiquei me perguntando, o que foi que a menina daquela fez de errado para merecer algo assim? Aí eu falei: então, eu não estou julgando, eu não julgo que ela fez alguma coisa errada. Quem sou eu para julgar isso? Quem sou eu para apontar isso? Mas eu estou falando assim, se teve alguma coisa, ou ela, ou alguém da família dela, ela devia estar em silêncio ali, né, consigo mesmo, pensando, lembrando, né? Isso era cerca de 2 horas da tarde, quando tivemos essa conversa, eu e João Ricardo. E aí o que aconteceu? Eu fui para a recepção desse prédio, ele ia embora às 19 horas,
e eu ia embora às 22 horas. Aí ele passou na recepção, me deu tchau, se despediu de mim. E quando ele passou, eu lembrei do diálogo que nós tivemos às 14 horas, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí entrou um cliente para visitar uma das empresas no prédio. Aí eu fui fazer o cadastro dele. Enquanto eu estou fazendo o cadastro dele, aí chega o líder da segurança da noite, segurança do prédio, e bate no balcão e diz assim: rapaz, você não sabe o que descobriram sobre o pai da menina que o Lindenberg matou hoje à tarde. Gente, quando eu vi isso, eu estava atendendo um cliente. Eu falei: meu Deus, o que será que houve aí? Aí o cliente perguntou o que foi. Disseram que descobriram que ele fazia parte de um grupo de extermínio lá em Alagoas. É acusado de ter matado o irmão do ex-governador, assim como a ex-esposa dele mesmo. E ele estava foragido. Ele fazia parte de um grupo de extermínio. Uns policiais que fizeram um grupo para exterminar pessoas, para matar pessoas. Ele estava foragido. A imprensa, na época, eu lembro que, depois eu liguei uma coisa com outra. Na época, a imprensa estava procurando os pais de Eloá para entrevistar, mas não achava eles. E aí o que aconteceu? Quando o Lindenberg deu um tiro, o pai da jovem Eloá estava no meio do pessoal que estava lá acompanhando na rua o desfecho do sequestro. Aí quando ele soube que tinha matado a filha dele, atirado na filha dele, ele desmaiou no meio da rua. Aí um cinegrafista, não lembro agora qual foi a emissora, estava registrando o acontecimento. Quando ele caiu, o cinegrafista apontou a câmera para ele e o repórter falou: olha, tem gente passando mal aqui, já tem gente desmaiando. Aí quando o cinegrafista filmou, lá em Alagoas, reconheceram ele, que ele tem uma mancha aqui no rosto, reconheceram: olha quem está ali. Aí acionaram a polícia lá, a polícia de Alagoas acionou a polícia de São Paulo, e aí, não sei, enfim, prenderam ele. E aí eu estava assistindo, tempos depois eu estava assistindo, pensando no episódio da carteira, nesse episódio da carteira que eu tinha ficado com o dinheiro da carteira que eu havia achado, esse episódio da jovem Eloá, e fiquei pensando, e fui na internet, né? Fui no YouTube, e eu fui assistir um vídeo que fala sobre isso, falava sobre esse caso. E no final desse vídeo, as irmãs da irmã da ex-mulher do pai de Eloá fala assim no final: a mesma dor que ele fez a gente passar quando matou nossa irmã, ele está passando agora. E aquilo chamou bastante minha atenção. Olha, gente, eu não estou dizendo que Eloá morreu porque o pai dela matou pessoas. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo o que eu faço comigo. Quando está acontecendo algo comigo, algum dissabor, eu não fico culpando pessoas. Eu não fico culpando. Eu pergunto para mim mesmo, eu busco vasculhar os porões da minha mente e procuro ver o que está lá